Mas o que precisamos, na verdade, é esse empoderamento do Espírito. Nos encher de força, de poder que só o Espírito Santo pode nos dar. Quando Jesus entra, ele transforma tudo. Ele vem com o seu Espírito e faz milagres, porque ele muda completamente aquilo que nós somos. Quando estamos nos nossos momentos de dificuldade, nós precisamos deixar que Jesus entre, porque com ele entra a paz que excede todo entendimento, que transforma as nossas vidas, que transforma a nossa forma até de ver as circunstâncias. Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso manual de célula IJET. E hoje eu estou um pouco feliz, um pouco triste, porque a nossa última ministração desse livro, que foi tão especial, nós somos tão abençoados nesse tempo que estivemos juntos, ministrando aqui, recebendo essa palavra, esse direcionamento do Senhor. Antes de ir de fato para a ministração, eu quero te lembrar que você pode retornar em todas as ministrações desse manual, a qualquer momento que você precisar. Guarda esse material, se você já encerrou todas aí na sua célula, não jogue ele fora, porque de repente você pode ser convidado a ministrar em algum lugar, em uma outra célula, ou até mesmo precise de uma palavra para dar a algum irmão, a algum amigo, num aniversário, numa confraternização de família, de amigos, e esse manual vai te ajudar. Você pode escolher uma ministração e ministrar ali para aquelas pessoas. Olha só que bênção, que prático, né? O importante é sermos de fato esse coração disposto, que está sempre disponível para levar a palavra de Deus onde nós estivermos. E não fique triste, porque daqui a algumas semanas nós teremos o nosso novo manual. E ele vai tratar da temática vida com Deus. Qual é o impacto dessa vida com Deus, dessa intimidade com Deus nas nossas vidas? Esse manual vai ser lançado em novembro e ele vem para abençoar a sua casa, a sua família, a sua célula. Então fica ligado e não fica de fora. E aí nós nos veremos novamente nessas ministrações aqui no nosso canal. Mas enquanto isso, todas as semanas você pode acompanhar as nossas ministrações e ministrar aí na sua célula, amém? E vamos encerrar falando sobre algo muito especial, muito importante. É o tema da nossa ministração de hoje, que receber o Espírito Santo é um milagre. Muitas vezes tratamos como milagre apenas circunstâncias externas, mas eu quero que você observe, e eu tenho certeza que você já observou isso no restante das nossas ministrações, como coisas internas também são milagres que acontecem nas nossas vidas. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos um milagre poderoso. E isso traz equilíbrio para a nossa vida emocional, espiritual, o que traz aí consequências para todas as áreas da nossa vida. Então, se você chegou até aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero deixar essa palavra para você. E eu creio que Deus vai falar com você e que você vai sim ter essa experiência com o Espírito. Eu quero ler com você agora o nosso texto bíblico de hoje. E ele está lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Enquanto isso, você pode preencher as palavras que faltam aí no seu manual. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." E com isso soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não o perdoarem, não estarão perdoados." Nós temos algumas lições para aprender com esse texto. E a primeira delas quero que você observe essas coisas, esses detalhes desse texto e o que nós vamos aprender com ele. A primeira coisa que eu quero que você observe é que eles estavam de portas fechadas. Olha só que engraçado. Eles viviam ali uma situação adversa. Jesus tinha ressuscitado, mas ainda era um assunto meio polêmico. Então eles estavam escondidos. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Estamos em circunstâncias adversas e às vezes precisamos nos esconder, nos fechar, estar mais reclusos. Mas a verdade é que quando Jesus entrou naquele lugar, ele falou: "A paz esteja convosco." E ali tudo mudou. Jesus trouxe a paz para aquele lugar.
E assim acontece comigo e com você. Quando estamos nos nossos momentos de dificuldade, nós precisamos deixar que Jesus entre, porque com Ele entra a paz que excede todo entendimento, que transforma as nossas vidas, que transforma a nossa forma até de ver as circunstâncias. Naquele momento houve esperança, porque Jesus estava lá. Da mesma forma, assim será conosco, mesmo nos momentos de dificuldades, nós vamos receber essa esperança que vem dos céus. Outra coisa que eu quero que vocês observem é algo que é muito parecido com o que você está passando aí agora. Eles estavam dentro de uma casa e fecharam a porta. Você também está dentro de uma casa, aí de portas fechadas, e muitas vezes nos reunimos nessa casa para falar da palavra de Deus, assim como os discípulos de Jesus estavam fazendo. Naquele momento, o Senhor ordenou a paz naquele lugar. Então eu creio que isso também se estende a nós. Que aí onde você está, a paz esteja com você. Você pode repetir isso para esses irmãos, para esses familiares que estão junto com você, que a paz esteja com você, porque eu creio que o Espírito Santo está neste lugar junto com vocês. Em segundo lugar, recebendo e compartilhando. Se você observar ali no versículo 21 desse mesmo texto, Jesus ratifica sobre a paz. Ele fala mais uma vez que a paz esteja com vocês. Na verdade, aqueles discípulos, eles estavam se escondendo dos seus opositores. Eles estavam tensos, aflitos, nervosos. Mas quando Jesus entrou naquele lugar, ele trouxe essa paz. Ele mudou a atmosfera do lugar. E eu quero declarar que nas nossas vidas será assim. Você pode ter entrado hoje na sua célula, você começou a assistir essa ministração e tinham muitas circunstâncias pelas quais você gostaria de se esconder, fugir dos seus opositores. Às vezes os seus opositores nem são pessoas, mas situações, circunstâncias que têm tirado a sua paz. Mas quando Jesus entra, ele transforma tudo. Ele vem com o seu espírito e faz milagres, porque ele muda completamente aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Quando entregamos nas mãos dele, se transforma completamente. E foi isso que aconteceu com esses discípulos. Então, quando lemos esse texto, precisamos receber sobre nossas vidas a verdadeira paz. Quero que você perceba algo especial, que todo encontro com Jesus, ele gera um nível de cura, de libertação, de transformação. É impossível preparar aí a sua casa para receber a presença de Deus através de uma célula e não receber dentro da sua casa esses níveis de cura, de libertação, de transformação. Porque é isso que Jesus promove, ele traz a verdadeira paz. Aqueles discípulos estavam aflitos, mas a partir do momento que Jesus entrou, tudo mudou. E eu quero declarar que na sua vida também será assim. Hoje Jesus entra aí na sua casa e deixa o Espírito Santo com você, porque milagres vão acontecer neste lugar e transformações vão acontecer neste lugar, seja na sua vida, na vida dos seus familiares ou até mesmo daquele amigo que vai uma vez na célula, mas eu creio que muitos testemunhos de milagres nós vamos colher. Em terceiro lugar, o Espírito Santo. Eu quero que você observe alguma coisa e você pode observar isso em outras histórias da Bíblia. Sempre que Jesus nos envia para algo, ele nunca nos deixa de qualquer jeito. Sabe quando um filho vai sair para a escola, que você alimenta ele? Você vê, a gente até diz, né? A gente ouve até nos desenhos, olha, tem que comer, porque se você não comer, você não vai conseguir aprender. E a verdade é que sempre que Jesus nos envia para algo, ele nos alimenta, ele nos enche de poder. Essa palavra que está tão na moda, né? Ele nos empodera com o seu espírito. Eu costumava dizer para as crianças, sempre que eu ministrava para elas, eu fui líder de crianças durante muitos anos, e eu sempre dizia que o Espírito Santo, ele era como o espinafre do Popeye, e só os mais velhos vão entender essa referência. Porque quando ele estava fraquinho e ele não conseguia lutar contra aquele inimigo, ele comia o espinafre, seus músculos cresciam, ele ficava super forte e ele conseguia derrotar aquele inimigo. Muitas vezes nós estamos tentando lidar com situações externas apenas com a força do nosso braço. Ou até mesmo estamos tentando fazer a obra de Deus apenas com a força do nosso braço. Parece que ninguém se transforma, ninguém aceita Jesus e nada surte efeito. Mas o que precisamos, na verdade, é esse empoderamento do Espírito.
nos encher de força, de poder que só o Espírito Santo pode nos dar. Por isso que Jesus aqui é muito claro, ele diz, eu vos envio, vão, mas primeiro eu sopro em vocês o Espírito Santo. Ele estava dando ali para os seus discípulos o espinafre, ele estava dando a força para os seus discípulos, para que eles fossem e fizessem aquilo que ele estava mandando, mas debaixo do seu empoderamento. E assim será nas nossas vidas. Age debaixo da palavra e da ordem do Senhor, mas vá cheio do poder do Espírito. Eu sei que não é muito comum fazermos isso nas nossas células, mas hoje eu quero tirar um momento aí com você, na sua célula. Escolha uma canção que fale sobre o Espírito. Se ajoelhe e tire aí um momento com Deus. Deixe o Espírito te encher e te empoderar para viver coisas grandes em seu nome. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural para fazer em nossas vidas nesse tempo. O lugar onde você está não é apenas mais uma célula, mas é o lugar onde a presença de Deus tem se estabelecido, porque você tem se posicionado. Então hoje o Espírito Santo deseja te encher para que você faça obras maiores, coisas melhores em nome dele. Então diminui as luzes, coloca uma música e começa a declarar que sobre a sua vida o Espírito Santo virá e esse é o milagre que você vai receber hoje. Amém? Eu fico por aqui, encerramos hoje esse livro, mas semana que vem eu tenho uma surpresa para você. A nossa ministração Kids vai sair aqui no nosso canal para você assistir junto com seus filhos, sobrinhos, netos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Tchau, Deus te abençoe.